Bom, meus amigos, neste vídeo eu quero contar a respeito do bode e a maçonaria. Muitos de vocês já devem ter ouvido falar essa crendice, que é uma crendice popular, que o deus da maçonaria é um bode preto, ou que para se iniciar na maçonaria você tem que montar num bode preto. Absurdos. Os irmãos maçons, de tanto ouvir essas coisas, essas histórias, sem encontrarem nenhum indício que justificasse tal crença, porque eles não encontraram, buscaram uma explicação plausível. Os irmãos maçons, a lenda que surgiu para isso e que foi eternizada pelos escritos, os escritos do célebre irmão José Castellani, é bastante conveniente. Vamos entender essa lenda. A lenda fala que na Palestina era um costume antigo entre os judeus, quando eles queriam confessar seus pecados, eles iam até o ouvido de um bode e confessavam seus pecados. Por quê? Porque o bode nunca ia falar nada, ele ficava em silêncio e ouvia. E o bode era um animal muito comum naquela região. Muitos maçons foram presos e torturados para que contassem os segredos da maçonaria, porém nenhum contava. Por conta disso, eles não contaram o segredo. Os clérigos responsáveis pelos inquéritos, os clérigos católicos, conhecedores da origem da confissão cristã, uma confissão cristã, diziam que os maçons eram como os bodes, que nunca contam os segredos. Apesar da beleza dessa história, que reforça a lealdade maçônica aos juramentos prestados, não há nenhum embasamento para essa lenda. Ao contrário, existem fortes indícios ao contrário. A confissão auricular, entre aspas, era um antigo costume religioso romano. Há quem diz que foi defendida pelo apóstolo Paulo, que considerava todos os sacerdotes da igreja como sendo sucessores espirituais dos apóstolos. E interpretava que Jesus concedeu aos seus apóstolos o direito de perdoar os fiéis de seus pecados. Porém, a confissão auricular só se tornou obrigatória no quarto concílio de Latrão, por volta do ano de 1215 depois de Cristo. Pessoas consideradas santas, como Santo Agostinho, morreram sem nunca terem se confessado. Não há qualquer registro da Igreja Católica ou mesmo do judaísmo, não existe, que faz qualquer referência ao suposto antigo costume de se confessar a um bode. Não existe. Também não se tem notícia de que algum registro de inquérito da Santa Inquisição, em que os responsáveis se referem aos maçons como bodes, por guardarem segredos. Essa lenda não possui sustentação histórica, sabiam? Por outro lado, há um outro fato histórico diretamente relacionando a maçonaria e bode que poderia justificar essa crendice popular: o Baphomet. Baphomet. Quando os templários foram presos e torturados, os cavaleiros templários, uma das várias acusações sobre a ordem pela Inquisição, o qual nunca foi provado, mas justificou por 7 anos a tortura de vários inocentes, foi a questão do bode, de guardarem segredos. Alguns séculos após o fim da ordem dos templários e a condenação de seus líderes à fogueira, em 18 de março do ano de 1314, a Igreja Católica resgatou tal acusação para difamar quem? A maçonaria. A figura do Baphomet surgiu nos arquivos do Vaticano para servir de ilustração da campanha difamatória contra a maçonaria. Desde então, a imagem de um homem com cara de bode está diretamente ligada à maçonaria. Agora que você sabe a verdade, essa história de cochichar no ouvido, na orelha do bode, realmente soa meio absurdo, não é? Que absurdo!